assim puder, tá bom? E vamos lá, então acompanhe conosco 1 Samuel capítulo 28. Vamos lá então. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aques disse a Davi: Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aques: Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aqui Aques respondeu-lhe: Muito bem, eu colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Só um pouquinho essa primeira parte aqui, só a gente lembrando, né, que Davi estava morando lá junto com os filisteus, com Aques, né, estava servindo a eles, ao exército deles. Vocês lembram disso? Nós vimos isso no capítulo anterior. Agora então os filisteus vão combater contra Israel. Então agora é um momento onde é bem delicado, porque Davi teria que combater contra o seu próprio povo. E agora Davi fala assim: então você saberá, né, do que seu servo é capaz, como quem disse. Você acha que eu não tive como você até agora? Você vai ver. Não que Davi fosse contra o povo de Israel, mas Davi estava sim contra, né, a Saul, ainda que por 2 vezes ele poderia ter matado Saul e não o fez, tá? Aqui faz uma citação dizendo que Samuel já era falecido, já tinha morrido, tá? E que Saul tinha expulsado todos os médios, E os que consultavam necromantes, espíritos. isso, as pessoas que invocavam os espíritos, né? De pessoas que morreram, né? Ou que tinham morrido, né? Os espíritos maus, tá? E agora então os filisteus vêm para guerrear contra Israel. E Saul então tem medo. E agora então Saul vai tentar consultar a Deus. Vamos ver o que vai acontecer agora em diante. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procure uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: Existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Olha só, gente, então só para você ir entendendo, ele tenta falar com Deus, buscar a direção de Deus. Ele não obtém resposta nem pelo Urim, nem por sonho, nem por profeta. Lembre-se, mesmo Saul que lá atrás foi ungido por Deus, profetizou junto com os profetas, falou, né? Foi boca de Deus agora, então ele não consegue resposta alguma de Deus. E o que ele faz? Ele vai buscar ouvir Deus em algo que, se você ler Levítico capítulo 20, se você ler Deuteronômio capítulo 18, você vai ver que era abominação ao Senhor. Que era o quê? Consultar, né, espíritos malignos, consultar, né, tentar consultar espírito de quem morreu, tá? Porque a Bíblia chama isso de algo abominável ao Senhor. Então, gente, veja só que ele não consegue pelas vias que Deus deixou para nós, que é o quê? Profeta, no caso na época lá o Urim, tá? Um sonho, e agora então ele vai e tenta ouvir Deus, ou tenta falar com Deus, ou receber a mensagem de Deus por um meio que Deus abomina, tá? E vejam no que isso vai dar. Por que eu estou ressaltando isso? Porque muitas vezes tem acontecido isso ainda hoje por muitas pessoas que querem saber, né, o seu futuro, querem saber, né, a vontade de Deus, e vão consultar esses tipos de situações, esses tipos, né, de operações que Deus abomina. Não estamos dizendo que não existam, mas que Deus abomina, tá? Porque Deus, inclusive, já deixou de falar com essas pessoas pelas vias normais e pelas vias que o próprio Deus orientou, que deveriam buscar ao Senhor, tá? Mas vamos continuar lendo. A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médios e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso.
Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: Qual a aparência dele? E disse ela: Um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Vamos deixar algumas coisas bem claras, gente. Primeiro, a própria mulher não queria consultar espírito. E ela diz, né, qual o espírito que você quer que eu consulte? Né? Ela não diz que ela vai consultar um espírito de um morto. Ela fala um espírito que pode ser um demônio. Tá? Daí ele fala, olha, né, eu quero que você consulte, né, o espírito de Samuel, que já estava morto, ou seja, do profeta. Tá? Daí fala que ela se assustou, como se fosse algo estranho que acontecesse. Por quê? Ela sabia que não era normal, ou não era possível. Talvez aqui justamente a questão. Não era normal ou nunca foi possível consultar um espírito de morte? Sempre foi uma enganação. Porque, queridos, o diabo ele se transfigura até em anjo de luz. Tá? Nós sabemos que hoje, né, essa coisa de consultar o espírito de quem já morreu, na verdade são demônios que vêm, né, e se fazem passar por aqueles que morreram, imitando voz, conteúdo de vivência, porque eles estão no ar, então eles sabem. Então aqui, né, ela se surpreende. Agora, aí que está a dúvida, a gente não fica claro se ela se surpreende porque algo estranho aconteceu, né, e aqui que muitos comentaristas eles contradizem, porque tem pessoas que creem que realmente foi Samuel, né, o espírito de Samuel que teria que vir. Mas, biblicamente, gente, nós não temos respaldo nenhum para dizer que foi o Espírito. Ainda que o texto, quem escreveu o texto fala, né, como se que acreditasse que fosse Samuel. Mas veja, se você parar e pensar, Deus não usou um meio normal, natural e abençoado por ele para falar com o rei, que seria sonho, profeta, e agora Deus vai usar uma via que ele mesmo abomina. No mínimo, tá? Você tem que parar e pensar, opa, pera lá, aonde Deus estava com a cabeça? Então, não usou um meio natural e vai usar um meio agora proibido. Gente, no mínimo, põe aí um asterisco aí nessa, né? Tá? Porque você vai ler o texto agora e vai ter a impressão que realmente ele estava falando com o espírito de Samuel. E eu digo para você, não tem como você dizer que não fosse o espírito de Samuel. Mas, se você parar e pensar bem, você vai falar assim, não, mas Deus não iria usar algo muito errado, que ele mesmo abomina, deixando de falar anteriormente por meios que ele mesmo estabeleceu, para falar para o meio que ele abomina. É muito estranho isso, mas vamos lá. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e deu a seu próximo a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Observe que aqui dá a impressão que realmente ele está falando com Samuel. Samuel traz informações que a gente sabe que Samuel realmente falou para ele, porque a gente já leu anteriormente. Então, assim, tudo indica que é Samuel. Agora, aqui, quase desapercebido do 19, passam umas coisas aqui que você percebe que não é Samuel. O quê? Porque ele fala, o Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. Mas ele e os filhos dele não morreram no dia seguinte. Então, pera lá, opa, que profetada foi essa? Tá? Nós vamos ver que Saul vai até morrer, mas não os filhos deles. O filho dele, sim, Jonas, mas e os demais? Não. Então, assim, você vê aqui que tem... É aquela coisa assim, tá na emoção, você acaba aceitando. Porque falou algumas coisas que, puxa, realmente, olha, eu estou falando com Samuel mesmo, que foi ele que falou comigo, e tal coisa, ele está repetindo o que ele falou. Gente, eles são ardilosos.
O diabo é o pai da mentira, é o enganador. Ele se faz passar, né? Ele é terrível. Você precisa abrir o teu entendimento para isso. Mas vamos lá. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas força para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou e assou pão sem fermento. Então ela serviu Saul e seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. Gente, então, você vê um capítulo que mostra assim, o que está por trás desse capítulo todo? Mostra o quão distante Saul se tornou de Deus, sendo ele um representante tão legítimo. Você, pai, é um representante legítimo. Você, mãe, é um representante legítimo. Eu, pastor, sou um representante legítimo, né? Um governador é um representante legítimo. Mas às vezes podemos estar tão distante de Deus e tão desesperado ao ver o inimigo nos cercando, que vamos buscar conselho justamente, né, aonde Deus abominou. Exatamente. Literalmente ouviu a voz do diabo. Só que o diabo sabe que se ele vir com o chifre e rabo a gente não vai ouvir. Não vai dar atenção. Ele tem que vir como o quê? Como um profeta. Ele tem que vir como, né, um homem de Deus. Ele tem que vir como um anjo de luz. Disfarçado de... O Novo Testamento fala isso, né? Ele se transfigura como um anjo de luz. Para quê? Para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Escolhidos. Está na Bíblia isso, gente. Então, queridos, olha só, o que num texto como esse nos faz parar e refletir? Que às vezes, quando a gente está debaixo de uma pressão, ou no caso ali era uma batalha que estava vindo para destruir Israel, matar o rei, né? Se a pessoa não tiver os fundamentos para discernir, primeiro, Saul nunca poderia ter, ele podia ter ido para a guerra e morrido, mas não podia ter ido consultar aquela mulher que era uma feiticeira, uma bruxa, que ele mesmo no começo, por que cita no capítulo aqui, ele mesmo no começo do reinado dele baniu os médiuns? Porque ele sabia que era errado. Ele estava fazendo o que Deus pediu. Você veja que no começo do reinado dele, ele faz o que Deus pediu. Você, pai, no começo aí da sua paternidade, você faz o que Deus manda. Mãe, você faz o que Deus manda. Pastor, você faz o que Deus manda. E tem aquela outra coisa, né, pastor? Quando você afasta de Deus, você começa a fazer o que Deus não mandou. E tem aquilo assim, se Deus não falou, ele já está falando. O silêncio. O silêncio de Deus, tipo assim, é porque ele Já falou assim, ele não me falou através de profeta, ele não me falou através do Turim, coisa assim. Então, tipo assim, se Deus não falou, ele já está falando. Ele não tinha que ir atrás de ninguém. Exatamente. O que Deus estava falando? Eu rasguei o teu reino. Você. A pergunta é, gente, será que Saul não poderia ter rasgado o seu coração, se arrependido? A gente vê tanto Davi, gente. Davi pecou também, terrivelmente. Ele não podia se fechar no quarto dele e falar assim, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Então tá, ou então assim, então o Senhor vai me matar, mas o Senhor vai me matar, né? Porque eu sou teu. Não, queridos, né? Então assim, no fundo ele queria usar Deus, ele não queria servir a Deus. É o que muitos hoje querem fazer. Não querem servir a Deus, querem usar Deus. Ele queria saber o quê? A respeito do futuro dele. Se eu estou encrencado mesmo. Ele não estava preocupado. Tipo assim, não. Ele falou assim, eu preciso... Com a vontade de talvez ele... por que ele caiu chocado ali, talvez? Porque ele esperava alguma palavra que viesse de acordo, né, com aquilo que ele queria. Não, tá tudo bem, né? Aquela coisa assim, você não imagina que você tá nesse ponto, E você vê como ele é homem, que ele não era firme nos propósitos dele. Diz que ele estava sem comer, ou seja, ele estava em jejum. E que ela ofereceu comida e falou, não vou comer. Mas bastou insistir mais um pouco, ele falou, então vamos comer. Quer dizer, negociou fácil, né, gente? Fácil. Eu não estou dizendo se o certo era comer ou não comer, estou falando o seguinte, que ele tinha um posicionamento firme num primeiro momento, mas depois logo negociava. O problema de Saul sempre foi esse,
que ele tinha uma aparência ou uma firmeza até um nível e depois negociava-se. Deus, ele é assim, sim, não, não. Gente, é isso que Deus está falando e fazendo nesse tempo com os crentes cristãos e evangélicos. Ele está falando assim, ó, chegou o tempo onde aqueles que forem Saús desse tempo vão romper a corda, que nem dizem, roer a corda, né? Vão negociar os seus valores, vão procurar as bruxas ou os bruxos por aí, né? Para saber o seu futuro. Aqueles que são de Deus mesmo, são se ensinam, não, ainda que vá para a cruz, ainda que morra, viverá. E ele podia ter voltado atrás quando ela diz, né? Você sabe que Saul, né, lá atrás, parou. Se você for ver, Deus usou a própria bruxa para lembrar ele, né? E ele você está ciente disso? Não, eu falei assim, não, eu quero seguir em frente. Ele foi lembrado, quer dizer, ele foi consciente do que ele estava fazendo. Deus deu um jeitinho dele lembrar ele, né? Que aquilo era... Depois vocês leiam, irmãos, Levítico 20, que vai falar sobre isso, mas leia mesmo, Levíticos capítulo 20, e leia Deuteronômios, capítulo 18, que fala também das práticas dos povos pagãos. Às vezes a gente acha, poxa, o que Deus tinha contra os outros povos, né? Amava tanto Israel e não gostava dos outros? Não, Deus amava todos. É que os outros tinham práticas pagãs, que era justamente a necromancia, adivinhações, esses tipos de coisa. Dá uma olhadinha lá, leia lá o que está escrito, tá bom? E é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Nos acompanhe e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Quantas pessoas precisam de informações úteis como essa? Lê a Bíblia. Eu estava lendo hoje também pensando em algumas pessoas que eu conheço hoje que estão no Espiritismo, na Umbanda, que são pessoas fantásticas, maravilhosas. E são católicas. E eu fiquei pensando, será que já leram a Bíblia? Será que já leram o que está escrito acerca disso? Levíticos 20, Deuteronômio? Acho que não. Porque senão não estariam praticando. Posso dar um exemplo mais simples, pastor? Sim. Que às vezes é mais real no meio cristão do que você imagina? Consulta de horóscopo. Também. Deixa eu ver como é que está, meu. Por que a pessoa consulta horóscopo, gente? Porque ela quer saber como é que vai ser o seu dia, o seu futuro. Né? Aquela coisa, né? Como vai ser meu dia? E se pauta naquilo. Então isso também é uma maneira de você consultar espíritos adivinhas. Não porque consulta quem tem o poder a palavra de Deus para saber o que Deus pensa, gente, acredite, mas consulta o horóscopo. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Alguns anos atrás, nós tínhamos uma líder de Ministério Infantil, de criança, que postava sobre horóscopo em suas redes sociais. Então você veja que, né, falta de sensatez. Claro que não continua, né, gente? Mas... claro que não continua. Né? E até porque quando a gente descobriu, nós tomamos devidas providências, porque não há como, né? Não tem base nisso. Então, assim, e tem gente que gosta disso. Né? Deixa eu dar uma olhadinha. Ou você gosta de falar assim, não, porque eu sou de touro. Não, gente, agora, sai dessa, que não, Deus não aceita eu sou assim isso. mesmo porque eu sou de peixes, de aquário, né? Os aquarianos são assim, gente, que coisa é isso? Agora, dá uma olhadinha o que Deus manda fazer com as pessoas, com os povos e com as cidades que creem nessas práticas e que praticam isso. Gente, Deus mandava matar. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Né? Porque esses influenciam. São os feiticeiros. Vão influenciar outras gerações. É como se Deus falasse assim, arranca da raiz agora, porque senão vão estragar outras gerações. É sério, muito sério isso. Muito sério. Né? Queridos, a palavra do Senhor, ela tem tudo que a gente precisa. Né? Tem. Vamos lá, então, cumprimentar aqui.